Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Guerra e hoje a gente está com a nossa quinta aula, pessoal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre operadores relacionais. Os operadores relacionais, pessoal, também são conhecidos às vezes como operadores lógicos, como operadores condicionais, então qualquer um desses nomes se refere à mesma coisa, tá bom? Os operadores relacionais, pessoal, eles vão ser esses daqui, ó. Hoje, dessa vez, eu já deixei aqui um pouquinho organizado para que a gente possa seguir a aula um pouco mais rápido, sem eu ter que ir escrevendo, tá? Nessa aula, a gente tem aqui, basicamente, o operador de igualdade, né, que ele é dado pelo igual, igual. E aí, só um pontinho aqui, talvez você esteja se perguntando, mas Matheus, por que igual, igual? Por que não só um igual? E aí é onde a gente vai lembrar da declaração de variáveis, que a gente utiliza um igual para atribuição. Então, para não haver essa dificuldade de interpretação da situação, né, o compilador, o interpretador da linguagem, então, geralmente, na maioria das linguagens, igual a igual, ela vai representar a igualdade, beleza? E um igual vai representar a atribuição. Então, dois iguais, igualdade, um igual atribuição. A não ser que a forma de atribuir valor a uma variável seja diferente, aí ele pode usar só o igual. Mas geralmente quando um é uma coisa, o outro não pode ser a mesma coisa, tá certo? Então já vale aí para qualquer linguagem que vocês estiverem trabalhando essa regra. Então, um igual é atribuição, repetindo, dois iguais, igualdade. Beleza? Algumas linguagens têm três iguais, tá? Depois a gente fala sobre isso também. Nesse caso, galerinha, a gente tem a igualdade, como eu já disse. A gente vai ter o contrário da igualdade, que seria a diferença. E esse operadorzinho aqui, ó, ele em algumas linguagens também, ele pode ser um not, pode ser um não. Ele vai inverter o verdadeiro para falso ou o falso para verdadeiro. Tá? Então, talvez só uma colocaçãozinha. A gente tem o menor que é dado pelo sinalzinho menor. A gente tem o maior que, eu não sei se para vocês está ficando no jeito certo, tá? Mas para mim tá. Mas aqui está certinho, tá, gente? Aqui ó, na exibição, deixa eu só executar, né, para vocês poderem ver. Tá. Aí desse aqui, ó, que é o menor ou igual, e a gente tem o maior ou igual, beleza? Então esses são os operadores, e aí eu quero trazer aqui para vocês esses exemplos, né? Ó. Então vamos começar pelo exemplo aqui, ó. 5, gente, é igual a 4? Não. Então ele retorna um false. E é esse ponto que é importante também que vocês lembrem. Isso aqui mais na frente vai ser um requisito lembrar disso. Porque esses operadores, não existe um número que é mais ou menos menor ou mais ou menos maior. Ele vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Então todas essas relações elas vão ser ou verdadeiras ou falsas. E a gente já viu esse tipo de dado, né, verdadeiro e falso. Então a gente pode afirmar que qualquer um desses operadores vai sempre retornar um tipo booleano, ou seja, pode ser um true ou pode ser um false, tá? Então, nesse caso aqui, 5, obviamente, não é igual a 4, então ele vai retornar um falso. Abaixo, a gente botou 5, diferente de 4. E olha só, deu true, porque, de fato, 5 é diferente de 4. Aqui, ó, 5 é menor do que 4? Não, né? Então, false. Agora, 5, vou botar errado aqui, né, gente? 5 é maior do que 4? Verdadeiro. Então, true. 5 é menor ou igual a 4? Não. 5 é maior ou igual a 4? Né? Então vejam bem, tá? Então vejam bem essas relações. É bem simples na verdade, mas para quem às vezes ainda está, talvez você ainda está aí no início, tudo, talvez possa ser um pouco confuso. Inclusive eu tenho bastante alunos que têm grande dificuldade com os sinaizinhos, tá, gente? Então é bem comum, tá? É bem comum. E aí a gente precisa treinar e tentar encontrar algum tipo de maneira de fixar qual sinal é qual, tá? Depois eu até posso ensinar para vocês, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu ensino como é que eu aprendi a lembrar qual é o mais para o menos. Tá. Mas aí, gente, ó, tem um ponto de atenção como na aula passada. E assim, é só um ponto de atenção, tá, na verdade, e é onde eu vou falar dos três iguais. Porque olha bem, é uma boa pergunta isso aqui, né? Ó. Beleza, 5 eu sei que é igual a 5, mas 5 inteiro é igual a 5 STR? Vamos ver? Será? É uma boa pergunta. Eu acho que alguém deve ter se perguntado isso aí, agora eu vou estar respondendo aqui. Ou melhor, o Colab vai estar respondendo, né? O próprio
Python vai responder para você. E é diferente, pessoal. O que acontece no Python? O Python ele não tem 3 igualdades, tá? Então, ele só tem essas 2 igualdades, mas em outras linguagens que contém lá de 2 igualdades e 3 igualdades, ele geralmente separa. 2 igualdades, ele analisa simplesmente o valor, então 5 é igual a 5. Ele não analisa o tipo, então 5 é igual a 5, independente de onde esteja. De qual tipo seja, na verdade. E quando são 3, ele analisa o valor, então 5 é igual a 5, beleza, mas espera, o tipo é o mesmo? Um int é igual a um string? Não, então ele dá falso. Do mesmo jeito aqui, só que aqui, ele nos 2 iguais, ele já faz isso, tá? Então, basicamente, ele só vai me dar um true se eu tiver exatamente o mesmo tipo e o mesmo valor, tá? Então, se eu tiver 5 strings, 5 inteiro ou 5. E agora, vamos só ver aqui, né, o 5.0. Vamos ver se ele vai retornar true, porque, olha só, tem esse pequeno detalhe também, que eu lembrei aqui agora. Eu nem tinha pensado nisso na hora de gravar. Mas olha bem, ele analisa se é um número, tá? Então, nessa situação do número do tipo inteiro e do tipo float, ele até aceita. Mas quando são valores totalmente diferentes, coisas que não podem se converter sozinhas, vamos dizer assim, aí dá errado. Porque o que acontece aqui, ó, pensa bem, olha o tanto de problema que isso aqui ia dar pra gente, ou pelo menos o quão verboso ia ficar o nosso código se a gente tivesse que pensar, sei lá, se a gente tivesse que analisar uma divisão, e a divisão ela pode retornar um float. Geralmente uma divisão retorna um float. Né? Então uma divisão normal, sem ser a divisão inteira, ela vai me retornar um float. Então se eu botasse um 5 e ele vier 5.0, ele já iria dar falso, né? Não seria muito coerente. Então, para números, né, tanto reais quanto inteiros, ele consegue reconhecer essa diferença do tipo. Mas, quando a gente está lidando com string e tudo mais, aí não, tá? Outro detalhe, e aí a gente vai dar uma olhadinha aqui rapidinho, olha só, falso, tá? Então, booleano também não aceita. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui, Mateus, e 1 e true são iguais? São. Porque a representação de true também pode ser 1, tá, gente? Assim como false pode ser 0. Então, o meu grande conselho para vocês é que vocês brinquem um pouquinho com isso, tá, gente? Isso aqui é interessante de se brincar, ó. 0 e igual a false? Porque 0 e 1 também representam true e false. Tá? Então, essas brincadeirinhas aí com os iguais, você vai ganhando ao longo do tempo. Tá? Acho que não fica viável botar todos os tipos aqui, mas prestem atenção nesse detalhe. Tá? Então, a igualdade, eu vou botar aqui que frequentemente leva em consideração os tipos, tá? Vou deixar assim, porque basicamente ele leva em consideração os tipos, mas podem haver situações que não. E aí é onde entra a filosofia do Python, toda aquela história por trás, onde a gente vai entender, vai começar a pensar como máquina. Porque quando a gente pensa como máquina, a gente consegue entender melhor esse tipo de situação, esse tipo de relação, onde 0 é false, 1 é true, e aí de fato isso aí faz sentido. Né? Mas em algumas outras situações também, onde, por exemplo, o 5 e o 5.0, né? A gente consegue imaginar o que foi que o programador pensou naquela hora de implementar aquela funcionalidade dentro da linguagem. A gente consegue perceber que ficaria muito mais verboso, eu precisaria escrever muito mais, só para tratar de uma simples besteira que de fato não ia fazer diferença nenhuma. Né? Então, assim, é bem interessante que vocês testem isso aqui, vocês trabalhem um pouquinho com essa brincadeira, fiquem jogando, testando, se pergunta antes de botar, e aí seria bem legal essa brincadeira, viu, gente? É uma boa maneira de fixar bem essas regrinhas e aprender, tá? Então é isso, valeu, fui!